Olá, pessoal! Que legal, começando mais uma live no mês de junho, no mês do orgulho autista. Poxa, gente, tá muito legal, viu? Queria já começar essa live, que vai ser muito especial, vai ser um bate-papo muito bacana. Eu queria começar essa live dizendo que todo esse mês, né, vários assuntos importantes, várias pessoas tão queridas, a gente vem conversando, vem aprendendo, vem dividindo é, emoções, histórias, sentimentos, enfim. E hoje não vai ser diferente. Duas convidadas que, meu, um carinho enorme, imenso. A Luana, do Te Acolher, a Lu, é uma mãe atípica, lá do Rio Grande do Sul, a gente vai falar com elas. Bom, enfim, não vou dar spoiler, né? Já vou chamá-las daqui a pouquinho. Tenho certeza que vai ser um bate-papo cheio de experiência, de afeto, e enfim, que vai ser muito enriquecedor para todos nós. Como todos vêm sendo, inclusive, estou bem contente de estar promovendo isso, estar aqui, né, como participante. Só aproveitando, eu quero falar também da ação que a gente vai ter nesse final de semana, que é uma ação muito importante, da doação inclusiva, lá na Luiz Lacava, no prédio da Colsan, do posto de coleta de Mauá, tá? Aqui até com o botãozinho que a gente vai estar no dia, que é extremamente importante a participação de todos, tá? Então, vai ser a partir das 8 horas, no sábado, quem puder, compareça, é um ambiente justamente proposto para isso, para envolver toda a comunidade atípica em um momento de inclusão. Eu vou chamar aqui, então, as Lus, que eu chamo de Lu, com muito carinho, que o Te Acolher, vou chamar pelo perfil do Te Acolher, e a Lu, Luciane. Bom, agora do Te Acolher. Gente, ó, primeiro, agradecer. Eu tava brincando, Lu do Sul. Tá. Tava brincando que as minhas amigas Lu, né? Aí, pô, como que alguém que já tem um costume de chamar de Lu, duas Lu, então eu vou ter que improvisar. Mas, mas ó, eu queria agradecer muito vocês. São pessoas que têm, assim, eu tenho um carinho muito grande, né, um afeto muito grande e uma admiração pelo trabalho, né, porque a gente também é igual a Lu Ana, brinca, fala, não vale me elogiar porque você é meu amigo, mas assim, é bom a gente dividir, né, ter amigos e pessoas que a gente admira, né, é um privilégio, pelo menos para mim, é um privilégio ter amizade de pessoas que eu admiro pelo trabalho, pela competência, pela dedicação, são mães e que saíram do luto, como a gente diz, né, e foram para a luta, fazendo a diferença na comunidade atípica de uma forma muito relevante, muito bonita, né, fazendo diferença na vida das pessoas que mais precisam, que é o mais importante. Né? Então, quero agradecer você, Lu, do Rio Grande do Sul, agradecer você, Lu, de São Bernardo do Campo, e dizer que é um privilégio para a gente. Eu vou começar com a Lu, que está mais pertinho aqui. A Lu, Luana, Eloá, Luana de São Bernardo, querida, é o seguinte, conta um pouquinho pra gente, vai começar assim, né, a gente fazendo uma linha do tempo, né, como que foi para você o diagnóstico do Luan, todo esse movimento que todas as mães, né, lógico, dentro da sua singularidade, claro, mas que a gente se reconhece, né? Os pais, as mães, as famílias se reconhecem, mesmo diante da singularidade da vida de cada um, né? Do contexto histórico de cada um, mas quando a gente olha no olho e encontra uma família típica, é como se falasse, eu sei o que você está passando, né? Eu sinto o que você está passando. Mas mesmo assim, a gente, cada um, sente de uma forma diferente. E eu queria saber de você, Lu, como foi? Conta um pouquinho pra gente essa experiência. Aí na linha do tempo, depois eu vou voltar pra gente falar também das atividades, né? Mas primeiro da Lu mãe, né? Da Luana mãe. Eu não tive muito tempo de viver o diagnóstico do Luan. Eu vivi o diagnóstico bruto, né? Aquele que o médico te chama numa sala e fala assim: olha, teu filho é autista, esquece essa perspectiva e expectativa de que ele vai ser A, B ou C. Entenda que você vai ter que cuidar dele, ele é dependente seu pro resto da vida, e é isso. Foi exatamente isso que o médico me falou. Então, falou assim, ó, sem florear, sem ficar imaginando, é isso, é isso. Então, o Luan recebeu primeiro o diagnóstico de autista nível de suporte 2.
e eu não estava nem no Brasil, então isso dificultou um pouquinho para mim essa questão da compreensão, porque eu estava muito sozinha. E aí eu vim para cá, comecei uma luta aqui, porque eu passei. Primeiro que o diagnóstico de lá fora aqui, eu achei que era só fazer uma tradução, juramentava, tá tudo certo, não foi, tive que passar para os médicos de novo, numa realidade que não tinha médico aqui, a gente está falando de 2011. 2011, outra realidade, né? Hoje a gente fala tanto de autismo, hoje a gente tem tanto acesso à informação, mas 2011 eu lembro que era assim, eu passei em 4, 5 médicos e ninguém sabia o que era autismo. Essa foi a realidade que eu vivenciei lá atrás. E eu passei pelo processo de separação ao mesmo tempo. Então, processo de separação, processo do diagnóstico do Lu. Então, eu não tive tempo eu não tive tempo de viver o luto. Eu fui enfrentar isso. E o diagnóstico do Lu e o meu processo de separação durou 3 anos. Então, eu só Puxa. consegui finalizar esse ciclo de diagnóstico, finalizar esse ciclo da minha separação em 2014. Então, foram 3 anos muito dolorosos. O Lu, o diagnóstico dele teve a questão do TOD, que, gente, eu falo que é o terror, nossa, é muito difícil dar. TOD, TDAH, TOC, TEA, os T's da vida. E então esse processo foi bem doloroso, sabe, Tia? Eu não gosto muito de falar, porque 10 anos depois, a sensação que eu tenho é que como que eu vivenciei tudo aquilo? Que já se passou 10 anos do fechamento do diagnóstico, é, 10 anos da separação, 10 anos da mudança de vida, 10 anos, é uma década. Então, às vezes eu falo, gente, eu não acredito que eu passei por tudo isso, mas foi um período muito difícil, porque não tinha profissionais que conseguiam compreender o diagnóstico do Luan, porque ele tem umas particularidades, no caso do Luan, que ele sai do padrão TEA. Então, ele nunca encaixou naquele padrão do autista, que é o padrão de não olhar nos olhos, o padrão de andar na ponta do pé. Sabe esses padrões que as pessoas colocam como se fosse um rótulo? Ó, se você não preencher esses requisitos, não é autista? O Luan Sim. sempre saiu desses rótulos. Né? O Luan nunca preencheu essas características padrões do diagnóstico. E, por um outro lado, eu tinha muita dificuldade de lembrar que meu filho é autista, porque muitas das coisas que ele fazia me eram comuns, eram normais, assim, sabe, do dia a dia. Então, não quero ter contato com pessoas, não gosto de receber visita em casa. Tudo bem, eu também não gosto. É, ah, o, o, o receber o diagnóstico. Então, quando eu recebi o diagnóstico do Lu, que o médico foi extremamente sem ética nenhuma comigo, e eu já sei disso, ele foi extremamente grosso, desumano, mas não me afetou, porque respostas rápidas não me afetam. Então, para mim, algumas coisas que o Luan vivenciou estavam na normalidade daquilo que eu acreditava que era o correto. Então, eu também dificultei um pouco o processo do Luan por achar que aquilo que a gente estava alegando que fazia parte de um diagnóstico, para mim também fazia parte de um comportamento comum. Hoje eu sei o porquê disso, mas há 10 anos atrás, não. Então, essa foi um pouquinho da minha história de como que foi o comecinho de tudo. Eu imagino, assim, né? A gente até falou em outros momentos com outras mães que o filho já está numa fase adulta, né? Justamente isso, que é, esse ato, né? E olha que assim, se a gente for ver, 10 anos é um tempo considerável, uma década, né? Mas olha o quanto que se evoluiu, o quanto que a gente se atualizou, o quanto que as informações se propagaram de uma forma a trazer esse conhecimento para a gente. Lógico, mesmo que assim, no mar de informação a gente tem que saber filtrar, né? Porque muita informação nem sempre é muito conhecimento, mas a gente consegue minimamente ter hoje informação sobre, né? A gente Sim. hoje não é tão negligenciado quanto de informação. A gente pode ser negligenciado de acesso, de inclusão, de várias formas, mas de informação, não, né? Então Nossa, eu imagino como que você passou, né? eu falo que a gente saiu da elite da informação
que era aquela informação que só era acessível para quem tinha uma condição financeira possível. Então, eu falo que é a elite da informação. Nós saímos de uma década de elite da informação para sair Agora nós estamos na época da mercantilização da informação. Ou seja, a gente saiu daquela informação que era só para a elite, agora a informação está para todos, mas a informação de qualidade hoje está muito cara. É, Você tem que pagar para tudo. verdade. Então tá todo mundo ganhando dinheiro conosco, tá todo mundo comercializando tudo, né? Virou um marketing tremendo, mas quem não tem condições de pagar continua sem informação, continua sendo vítima da picaretagem que tá na rede social e um monte de gente ainda de oportunistas que tentam ainda tirar vantagem. Por isso que coletivos como Tiação, eu sou fã do Tiação, vou colocar já registrar aqui. Acho que eu fui uma das primeiras pessoas fora do Tiação que mais torceu pro Tiação vir pro mundo e falou assim, movimenta. Porque coletivos fazem a diferença e fazem com que nós tenhamos um local onde a gente pode confiar uma informação de qualidade, uma informação real, né? Uma rede de apoio existente. Então, parabéns pelo seu trabalho, viu, Thiago? Parabéns parabéns pra gente. Tá aí, né, nessa resistência que eu acho que é importante. Quando a gente tem um diagnóstico dentro de casa, a gente sempre fala, né? Nem todo pai atípico, mãe atípica, principalmente mãe, né? Mas nem toda família atípica é ativista, porque já de fato, né, a condição de você dar conta do seu dia a dia já é algo muito difícil. Mas aí quando você minimamente consegue ir para fora, né, além das questões duras da nossa vida, lidar com as outras questões é desafiador. Assim, tanto o Te Acolher, quanto o Te Ação, quanto tantos outros movimentos que cria essa possibilidade, né, quebra essa barreira e traz informação, traz um apoio para as famílias, eu acho que a gente tem que falar ainda mais, né? A Lu tem um trabalho muito legal de inclusão lá no Sul, inclusive até, Lu, eu queria começar. Eu sei que a gente vai ter uma crescente de emoções e sentimentos, mas eu queria aqui também registrar o nosso afeto daqui de São Paulo por tudo que vocês viveram, estão vivendo, que mexeu com vocês de uma forma significativa, que alterou a história de vocês, mexeu com a gente mesmo de longe aqui. Eu tenho familiares no Sul também, eu tenho amigos no Sul. Eu fico até um pouquinho embargado, assim, né? Porque muitas coisas chegaram na gente que emociona a gente, só de lembrar, né? Então, assim, para você, então, eu imagino que, poxa, não consigo nem imaginar, assim, né? É bem difícil. Então, queria deixar meu abraço aqui, tá? Para todos vocês. Mas, bom, e queria te parabenizar pelo que você faz, pela inclusão que você leva nos locais, nas empresas, nos espaços comerciais, na sociedade, palestrando, enfim. Conta um pouquinho pra gente e também faz esse paralelo dessa mãe que saiu do luto, foi pra luta, como a gente costuma dizer, e consegue conciliar de uma forma tão bonita, né, essa vivência dentro de casa e levando esse amor, essa transformação para fora de casa também. Então, boa noite, obrigada por estar aqui com vocês, compartilhando, né, um pouco, né, da minha história, das minhas vivências e das nossas lutas, né, que fazem parte desse coletivo. Então, primeiramente, né, eu tô aqui em Rio Grande, né, Rio Grande do Sul, aqui a nossa cidade, ela foi afetada pelas enchentes, não da mesma forma como foi lá na região metropolitana, mas a gente acabou recebendo as águas aqui também, muitos pontos alagados, muitas pessoas também perderam, né, os seus bens móveis, tiveram suas casas inundadas, tiveram que ir para abrigos. A gente teve, assim, recebeu bastante esse impacto, então foi um maio bem intenso, bem punk, né, e a gente agora tá aí para, né, se reerguer e voltar à luta. Graças a Deus, eu aqui, particularmente, não fui afetada, né? Eu moro numa área que não era área de zona de risco, mas tive meu irmão, né, que teve a casa inundada, vários amigos, né, enfim. A gente também tentou auxiliar, né, fazendo as doações, correndo atrás, mas é isso, faz parte, infelizmente, né, dessas questões que a gente tem que enfrentar. E eu gostaria, né, de fazer, então, esse paralelo, contar um pouquinho, né, da minha história.
o Isaac, o meu filho, ele tem hoje 8 anos. Eu recebi o diagnóstico dele de autismo em 2018, quando ele tinha 1 ano e 11 meses, né? Então foi sim, digamos que um diagnóstico precoce, mas eu fui num médico particular para conseguir esse diagnóstico, né? Não foi pelo SUS. Então, desde então, a gente começou as terapias, as intervenções, mas naquela época eu não tinha uma noção assim da profundidade que era autismo. Então eu fui na médica, ela falou para mim: o teu filho é do espectro autista e leva ele tais terapias e para ele recuperar os atrasos no desenvolvimento, e deu. Então eu achava que autismo era isso, era levar ele nas terapias e ele ia recuperar os atrasos e os prejuízos. Só que o Isaac fez questão de me mostrar que aquilo ali não era nada, né? A forma como foi apresentado para mim o autismo não tinha nada a ver com o que eu tinha imaginado, né? Então, o Isaac também tem um autismo bem atípico, ele é autista nível 3 e ele tem várias comorbidades associadas. E o luto eu fui viver em 2020, na pandemia, né? Um mês antes de fechar a pandemia, eu recebi um diagnóstico dele de epilepsia, né? Então, o Isaac, ele tem convulsões silenciosas, crises silenciosas dormindo. E eu nem sabia disso, né? Uma fono, na época, me chamou e disse: olha, o Isaac, eu acho que ele não é só autista. Quem sabe tu começa a investigar, porque eu acho que tem alguma coisa a mais. E aí eu comecei a correr, assim, não aqui na minha cidade, mas eu comecei a levar ele em Porto Alegre, na capital, né? E lá em Porto Alegre a gente conseguiu fazer um eletrocefalograma e a gente descobriu que ele tinha epilepsia. Foi aí que eu me enlutei, porque eu saí daquela ideia de que o autismo era só intervenções comportamentais, né? Achando que eu tinha tudo sob controle nas minhas mãos, de que eu ia fazer. Enfim, naquela época eu tinha feito curso para CAT dele, eu aplicava Denver em casa, eu corria assim, né? E aí o que eu vi que eu não tinha controle de nada e que as coisas eram muito mais profundas do que eu achava, né? E aí eu fui entrar nesse mundo das comorbidades que caminham com o autismo, né? E aí descobri outras comorbidades também, como comorbidades gastrointestinais, que ele foi apresentar no decorrer do tempo, toques. Hoje ele tem também um transtorno alimentar que é bem assim difícil, que é a picamalácia, o transtorno de pica. Então, o autismo dele tem várias camadas, né? Então, ele tem o TDAH, tem esses transtornos, também tem associado essa questão dessas doenças psiquiátricas, né? Tem essa questão das convulsões. Então, tudo isso fez um pacote de que eu nem conhecia. Então, o meu primeiro start foi começar a falar assim para as pessoas sobre tudo isso. E aí eu lembro que essa fono que me chamou na época, ela disse: Luciane, depois do diagnóstico do Isaac, eu descobri mais 5 crianças que estavam com o mesmo quadro dele, que tinham epilepsias silenciosas, porque ela começou a falar para as mães para investigar, porque era o mesmo perfil do Isaac, tipo, não avançava, né? Então ele ganhava habilidades e perdia, ganhava e perdia, ganhava e perdia. E aí essa fono começou a comunicar, né, alguns pacientinhos, né? E aí eles descobriram, né? Então eu comecei, aquilo me impactou muito, que eu disse: não, eu não vou ficar calada. Quantos Isaacs estão aí sem tratamento, sem, né, não vivem em condições dignas e justas? Quantos Isaacs aí estão precisando, né, de suporte? E aí eu comecei, assim, por conta mesmo, a dar palestras, aí nas escolas. E aí eu comecei nesse movimento de ir nas escolas para falar sobre autismo e acolhimento humanizado nos serviços de saúde e educação. E falar sempre sobre essa questão de que o autismo é muito mais que comportamental. Aí eu levo aquela imagem do iceberg, né, que tem muita coisa que a gente precisa investigar. E aí eu comecei a levar isso nas escolas. E aí em seguida eu fui convidada para ser uma das cofundadoras de uma associação aqui em Rio Grande, a Te Amo. E aí a gente... E eu comecei a fazer esse trabalho pela associação.
Hoje eu não estou mais na administração, mas eu, né, continuo vinculada nas questões, na causa, mas eu fiquei durante um período fazendo esse circuito de palestras nas UPAs, UBSs, nas universidades. Então, em troca, eu fazia um valor de troca, né? Então, eu pedia alimentos não perecíveis para as famílias mais hipossuficientes, e em troca eu levava as informações, né? E aí eu comecei a fazer esse movimento como um trabalho social. Eu sou formada em direito, né? Embora eu não exerça a profissão, eu sou formada em direito. Então eu senti que aquilo era uma responsabilidade social também, né? Além de tudo isso. E fui muito bem acolhida em todos os espaços, então pude levar várias questões. A gente conseguiu fazer um fórum, um primeiro fórum sobre autismo, que é o Miradas, aqui na Universidade Federal de Rio Grande, na FURG. Então eu estive aí à frente, né, junto com o pessoal da FURG e outros coletivos e associações, a gente conseguiu fazer o primeiro fórum, em que a gente trouxe o protagonismo, né? Então, autistas mesmo falando sobre as suas questões. A gente conseguiu também trazer uma palestra do Murilo Ciclisteia, que eu sou muito fã também, que ele é também autista nível 3 e hoje ele tem 3 livros. Então, isso tudo foi vindo naturalmente. Eu costumo dizer que eu fui escolhida a militar, né? Eu não... A causa que me escolheu. Então, né, para tentar reduzir um pouco. E aí eu comecei nesse movimento. E paralelamente a esse movimento voluntário de levar essas informações, eu comecei a fazer um trabalho, né, que é o trabalho que eu consigo fazer, porque meu filho é nível 13, então não consigo ter um emprego atualmente. Mas eu comecei como eu sou muito estudiosa e estudo muito, me capacitei, né, por conta do Isaac, eu comecei a também me colocar a serviço das pessoas como mentora de inclusão e acessibilidade. E eu comecei a fazer um trabalho também no privado, como mentora em eventos privados, então fazendo treinamentos, empresas também. Então eu criei, vendo o movimento que tem no Brasil hoje, eu criei digamos que é um selo da empresa, né, parceira do autista, em que eu vou lá, capacito os profissionais, dou treinamento, dou suporte, e aí eu entrego lá uma plaquinha, né, com a minha logo da empresa parceira do autista, para as famílias saberem que eu estive lá capacitando e treinando, né, aqueles profissionais para acolherem, respeitando os seus direitos, os seus acessos, né, e todo esse movimento me fez ver tanto da parte nas escolas, os profissionais da saúde, educação, assistência social, eu vi que as pessoas estão com sede do saber, né? Precisam de informações. A gente sabe aí que a demanda é muito grande e que a gente não tem políticas públicas de fato efetivas. Nós temos muitas leis, nós temos o estatuto, né? Mas a gente não tem ainda tudo mas como precisaria ser regulamentado, com fiscalização, de fato, né? Então, esse movimento aí de levar essas capacitações também me fez aprender muita coisa, né? Eu me coloco sempre nessa troca. E é isso, assim. Eu comecei a fazer um trabalho, assim, como formiguinha, e vi que isso foi gerando, assim, um impacto social, né? E movimentando também, né, a nossa causa. Então, importante a gente se colocar, né, a serviço do coletivo, das causas. Então, é isso. Eu tô lisonjeada de estar aqui com vocês, que vocês são incríveis também, desempenham um trabalho fantástico, são incansáveis na causa, então muito obrigada por terem me escolhido também para estar aqui dialogando com vocês. Imagina, que é isso. Eu sou muito privilegiado, sabe? Eu sempre falo isso, sempre agradeço muito. Que eu ando com muitas pessoas muito boas, né? Tá aqui com vocês aqui é uma prova disso, né? Aquela velha frase, leão anda com leão e hiena anda com hiena. Eu só ando com leão, com leoa. Ah, Eu sou muito feliz por conta disso. E assim, isso aí. e fazendo até um paralelo, porque tanto você, Lu, de Rio Grande do Sul, quanto a Lu, a nossa Lu aqui do ABC, vocês têm um trabalho muito, muito legal, assim, de conscientização, né? De levar a inclusão, porque a gente, todo lugar que eu vou, eu sempre costumo dizer isso, né? Que o instrumento de inclusão da pessoa autista, da pessoa neurodivergente, são as pessoas.
é justamente a capacitação, a empatia, né? A gente sempre a gente chega num lugar, identifica, ó, aqui não tem um espaço para o cadeirante, não tem uma rampa, não tem braille, não tem piso tátil. Eu sempre uso esse exemplo. E a gente não consegue identificar de forma arquitetônica, porque não tem a inclusão da pessoa autista. Lógico, a gente vai falar de recursos, do fone, né, do abafador, da luz, do som, mas de fato são as pessoas com informação, com esse espírito de inclusão. E vocês levam isso de uma forma muito bonita. Né? Vocês levam a capacitação, levam conhecimento, eu acho isso muito legal. A gente fez recentemente no Teação também algo bem bacana com servidores públicos de Mauá, que foi bem legal, teve um impacto extremamente importante. A Lu faz um trabalho, e agora eu vou falar com a Lu do Te Acolher, que ela faz um trabalho muito legal, ela vai falar de tudo, né? Mas eu quero que ela dê um destaque também para a inclusão na igreja, que eu acho muito legal. Eu particularmente, eu não tinha nem visto antes da Lu, né? Se ela não foi a primeira, foi uma das primeiras, porque eu nunca nem tinha ouvido falar. Mas eu já tinha ouvido falar de pessoas que deixaram de exercer a sua fé, seja qual denominação for, mas deixou de exercer sua fé porque justamente no lugar de acolhida, elas não foram acolhidas. Por ter um filho com deficiência, enfim. Porque os outros lugares, e aí até tá falando com a Luana esses dias, né? Os outros lugares, culturalmente, eles não são acolhedores, né? Mas culturalmente a igreja deveria ser. Mas aí existe pessoas como a Luana que vai falar agora desse projeto que ela tem. Fala um pouco, Lu, pra gente. Bom, a gente completou 5 anos, mês passado, a Kadosh, como a empresa de formação e certificação para a inclusão. Então, a gente está com 5 anos já certificando e incluindo empresas públicas e privadas e muito focado na questão da conscientização. E aí, Thiago, a gente em 2019, quando a gente fundou a Kadosh, a gente fundou única e exclusivamente com o objetivo de divulgar sobre inclusão e neurodiversidade. E aí a Kadosh, ela veio com a seguinte pergunta: o que todo mundo tem que saber sobre autismo? Então a gente contratou uma equipe multidisciplinar que debateu conosco aquilo que a gente entendia que era necessário e formatamos uma formação. Essa formação base, que a gente chama de árvore, ela vai criando ramos de acordo com a área que a gente vai atuar. Então hoje o Te Acolher Brasil é a única certificadora de São Paulo, a única empresa que leva formação profissional mesmo. Então a gente certifica. A Kadosh hoje, ela é uma escola, então ela certifica todos os membros e também as empresas, e nós temos o selo Empresa Acolhedora. E aí essas empresas ganham esse selo de acordo com elas preencherem um requisito. Então elas têm que passar pela formação, passar pela mentoria e depois de 6 meses ser fiscalizada. Se depois de 6 meses ela não aplicou tudo que nós passamos, ela não recebe o selo e não se certifica. Então, a gente tem esse cuidado aqui para que realmente seja algo efetivo, até porque nosso maior objetivo é que a nossa comunidade seja bem tratada. Então, aqui o nosso foco do Te Acolher começou com shoppings. Então, os shoppings do ABC Paulista, a gente já fez lá no São Paulo, o SP Mart, Top Center. Aliás, precisa te levar no SP Mart para você ver o que a gente fez no Parque Turma da Mônica. Foi incrível a formação, porque eles já são inclusivos, tá? É um parque que já é à frente. A gente conseguiu melhorar ainda mais, foi top. E aí a gente sentiu a necessidade, a gente fez Guarda Municipal de São Bernardo, né? Polícia Militar, tiro de guerra, também passou por formação, escolas públicas e privadas. Então, a Fábrica de Cultura, a Senac, então a gente conseguiu levar essa inclusão. Só que tinha um eu ali, uma coisa minha, em 2019, que era, eu sou evangélica, e eu falava, poxa, as situações que eu vivenciei dentro da igreja, eu não quero que nenhuma outra família vivencie. Só que eu entendo que a minha posição não é uma mãe guerreira. Eu falo isso para todo mundo. Eu não tenho natureza guerreira, gente. Não é a Luana. Eu sou educadora de formação, né? Por mais que eu sou advogada há 20 anos, mas a minha essência é educadora, né? Sou professora, então eu não consigo não ensinar. Então a gente decidiu que, em vez de obrigar com aqueles que não incluíam, eu ia ensinar para que eles incluíssem. Então eu peguei tudo que eu vivenciei de negativo mesmo, tá? Dentro da igreja. E por falta não de vontade, a maioria por falta de conhecimento, e nós preparamos uma formação para as igrejas.
Esse ano, completando aí a nossa agenda, até dezembro, nós chegaremos a 100 igrejas certificadas pelo Te Acolher Brasil, pela Kadosh, informação. A gente já foi para a Bahia com esse treinamento, e a gente está com algumas agendas para fora do país. Para o final do ano, a gente está super feliz com isso, porque a gente vê que realmente dá certo. Agora, é importante a gente entender que só vai, a gente pode dar a formação que for, mas só vai incluir quem tem amor ao próximo, quem entende a visão, né? Quem entende visão. Não adianta a gente pensar que vai ser unânime, né? A gente tem as barreiras. E eu quero bem rapidinho só te contar 2 experiências que eu vivi. Eu fui dar formação numa igreja, que a pastora chegou para mim e falou assim, Luana, minha igreja tem 12 membros. Você tem certeza que você quer ir? Eu falei, tenho. A igreja ficava no interior de São Paulo, né? Detalhe, todo o custo é por nós. Nós custeamos isso. A gente não cobra, né, para dar formação em nenhuma igreja. Então, o custo é nosso. E aí, lá, se eles quiserem entregar uma oferta, normalmente eu peço para eles comprarem abafador, me dá abafador para a gente poder distribuir, né? Então, a gente tem, esse é o nosso acordo, assim. E aí, eu fui lá, dessas 12 pessoas, tinha trazido mais 2. Então, já tinha 36 pessoas lá na igreja. Então, era uma igreja que realmente gostou e queria incluir. Em contrapartida, eu fui numa outra que tem 800 membros. E tinha 5 pessoas na palestra. 5. Olha só. Então, a gente precisa ainda vencer muitos tabus. E o principal deles não é a inclusão, é o amor ao próximo. As pessoas não se importam com o outro, a não ser que elas vivenciem uma situação que aproxime elas. Esse é o grande problema que a gente tem na sociedade hoje. É não olhar para o próximo. Que nem quando ela me fala de epilepsia, eu me tremo inteira, eu nunca vivenciei. Né? O meu filho teve uma convulsão, mas assim, eu fico imaginando o coração dessa mãe. A vontade que eu tenho é correr para aprender, para tentar aprender o que eu posso fazer para ensinar sobre isso. Mas enquanto a gente não tiver esse coração olhando para o outro e falando assim, poxa, deixa eu me colocar na situação da mãe de autista que não tem uma rede de apoio. Recebi um áudio no sábado que todo mundo do Tia Colher estava chorando. A mãe falando assim, nossa, eu vi lá na igreja que tem encontro de casais e eu e meu marido nunca pudemos ir porque a gente não tem com quem deixar os filhos, porque ninguém quer ficar com autista. Tem encontro de mulher, então eu não posso ir, porque como que eu vou no encontro de mulheres se não tem onde deixar o filho? Pois no Tia Acolher ela pode ir sim, porque todos os eventos eu faço um jeito para que o filho também possa ir, que tem uma rede de apoio, que ela vai deixar o filho dela lá e a gente vai cuidar e ela vai aproveitar. É isso, eu acho que esse é um pouquinho do nosso trabalho. Você sabe que se deixar eu faço vigília aqui conversando e explicando o que a gente vivencia. Não, mas o que você traz é extremamente importante e fundamental, e a gente tem que falar mesmo, por mais polêmico que seja. Todas as lives que tá acompanhando tá vendo que sempre quando tem um gatilho de polêmica, eu não me refuto e vou dentro, né? Eu não deixo vocês sozinha, não. Que é assim, esses dias, eu vou até falar algo, não vou falar o espaço, enfim, mas esses dias eu também tava... fui adentrar num determinado lugar e aí eu vi alguns profissionais saindo e rindo e falando um com o outro, mas você não vai ficar na formação? Você não vai ficar na capacitação? Aí um falando pro outro, eu não, eu até marquei um dentista, até marquei algo. Como eu estava ali, era um outro compromisso, eu estava próximo, eu não sabia se essa capacitação poderia ser de qualquer outra coisa, né? Poderia ser, sei lá, que tema que for. Mas logo eu pensei, falei, poxa, esses profissionais vão um dia falar assim, mas eu não consigo atuar porque eu não tenho capacitação para inclusão. Eu não tenho. Então o que você fala é muito importante, porque muitas vezes é até ofertado, viu? Até ofertado capacitação, até ofertado possibilidades de formações, enfim, mas muitas pessoas não querem. Ou você pode, como você bem disse, você pode oferecer as 2 capacitações para essa pessoa aqui que está muito afim, que não sabe de nada, mas está muito afim de aprender, enfim. E para essa pessoa aqui, que você vai passar o mesmo conteúdo, mas ela sabe, ela culturalmente, eu não sei, é algo que ela não está afim de incluir. Né? Ela tem o seu preconceito, suas barreiras pessoais. Eu sempre costumo dizer que eu parto do pressuposto que muitas vezes as pessoas são capacitistas e não incluem por falta de conhecimento. Mas, infelizmente, também não é assim, porque muitas vezes, mesmo com conhecimento, as pessoas teimam em ser capacitistas e não incluir, criar barreiras, preconceitos diversos, e é bem complicado, né?
mas que você traz é muito Isso. importante. E ainda E agora, mais quando a gente vive autismos diferentes também, né? Tipo, eu vejo que tem muito mais. Eu vivo autismo nível 3, então a gente é muito mais solitária. A rede de apoio fica ainda mais difícil, né? Então, a gente é abandonado, né? A gente é abandonado mesmo, assim. Lu, E eu falo, profissionais que deveriam ser capacitados ou que deveriam te acolher também, muitas vezes fecham as portas. A gente já passou vários absurdos, assim. O Isaac tem só 8 anos e ele já trocou terapeutas várias vezes e muitos que, tipo, desistiram, saíram do caso. E então, muitas questões, assim, a gente atravessa, sabe, de não conseguir também adaptações nas escolas, de não conseguir incluir de fato por conta da estrutura, mas as barreiras atitudinais, como vocês estavam falando, são as primeiras, assim, que a gente encontra, né? Das pessoas, de fato, não acreditarem na possibilidade de conseguir fazer aquela inclusão de fato. E aí eu vejo também que tem uma questão de, como vocês estavam falando aqui, às vezes as pessoas não querem também se responsabilizar. Não querem. Elas não querem porque é mais fácil para elas negarem do que ter o trabalho e o custo, né? De se capacitar enfim, de abraçar a mesma causa. Então, isso é algo que realmente, como a Luana disse, vai ter que tocar lá na carne, vai ter que cortar na carne para eles conseguirem, né, entender a urgência e o quanto que é necessário e, sabe, da gente fazer esse movimento, né, de inclusão. A gente só fala em inclusão hoje porque a gente vive numa sociedade excludente, né, segregacionista, culturalmente preconceituosa. Então, eu vejo que tem essa questão, né, do nível 3, que são os evitados da sociedade, e tem também a questão da invalidação dos autistas nível 1, né, nível 1 de suporte, que ainda encontram ainda mais barreiras por serem invalidados, né? E de não das pessoas, como é uma deficiência invisível, as pessoas não entendem, né? Eu recentemente recebi o diagnóstico de autista nível 1, né? E eu tenho TDAH também, e altas habilidades. Então, entender as neurodivergências, essa forma espectral, como que ela vai se manifestar, é algo realmente que acho que quebra muitos estereótipos, tabus, e as pessoas ainda estão bem relutantes, né? Eu vejo que tem isso, as pessoas estão com dificuldades de entender o autismo clássico ainda, né? Que é o autista aquele bem estereotipado, né? Que a gente vê, né, nos manuais, que é o autismo até o autismo que eu vivo, né, com o Isaac. Então, imagina elas pensarem sobre as questões de inclusão e acessibilidade para um autista como eu, né? Que, poxa, mas tu conversa, tu olha nos olhos. Então, tem muitas questões ainda, sabe? Que a gente ainda precisa evoluir enquanto sociedade para entender sobre o espectro autista. perfeito. Lu, você queria falar alguma coisa? Lu, Ana. ela falou dos autistas nível de suporte 3. Eu falo que o suporte 3 ele é abandonado e o suporte 1 é marginalizado. Porque no Exato. suporte 1 nós somos tudo negado. Tudo que a gente fala do autismo, mas você tem certeza? É isso É mesmo? autista de Mas menos, né, para ser autista. E o é nível 3 tudo é autista questionado. demais para estar nos lugares. Eu não ando mais com um cordão de girassol no pescoço, eu ando com ele na mão. Quando eu chego perto de alguém que eu percebo que tá me excluindo, eu meio que fico rodando ele assim, sabe? Pra chamar atenção da pessoa. É sério, eu chego nos lugares, eu rodo pra chamar atenção, pra pessoa olhar pra minha mão, ou eu ando pendurada assim. Aí o pessoal tá aqui em São Bernardo, todo mundo fica me comentando. Por quê? As pessoas marginalizam a gente. Né? É que nem um absurdo que eu tive que ouvir que o meu diagnóstico não deveria ser considerado, uma vez que eu sou presidente de uma instituição, que eu vivo autismo há 10 anos. Aí eu falei, não, eu não vivo autismo há 10 anos, eu vivo há 39. Eu só não sabia antes. Né? Então, Exatamente. infelizmente, a gente tem muita banalização, mas a culpa também é nossa. Tem que chamar a nossa responsabilidade. A culpa também é nossa como comunidade. Porque dentro da nossa própria comunidade tem tanta disputa, tanta briga, tanta concorrência, que a gente tem Triste. 3 pessoas aqui de institutos totalmente diferentes, né? Um amando o outro, um incentivando o outro. Aliás, se tiver alguém aqui da live que é da minha rede social, tem a obrigação de entrar no tiração aqui, gente.
por favor. Mas, infelizmente, nós temos dentro da nossa comunidade uma guerra de ego que disputa lugar. Eu acho inadmissível, eu acho um Falou tudo. absurdo. É uma coisa que me irrita, é mãe de autista discriminar e perseguir uma outra mãe de autista. Eu acho inadmissível uma mãe de um Vai autista totalmente contra, né? questionar a vontade de uma mãe de um autista. Para mim, é uma pessoa extremamente egoísta, uma pessoa, assim, paralela ao mundo, pessoa que não beneficia em nada a comunidade. Então, eu precisava registrar isso, né? Não quero ser polêmica, mas é inadmissível dentro da nossa comunidade a gente não validar a voz da outra. Eu posso não concordar. Eu e o Thiago, a gente brinca que a gente é os opostos em algumas coisas, mas eu nunca, jamais vou invalidar meu amigo. De hipótese nenhuma. Falo, posso Ti, não concordo com isso, mas, cara, eu tô contigo. E é isso que faz te acolher crescer, isso que faz a Tia Ação crescer. A fórmula mágica, né? Para todos. Aceitar a pluralidade. Gente, historicamente, eu acho que isso é tão enraizado, tão embutido. Historicamente, a gente vive a exclusão. Tanto é que eu vou até trazer vocês para uma reflexão aqui. A gente fala sobre inclusão partindo de um conceito que a gente precisa incluir alguém. Na verdade, a gente deveria falar de convivência. Mas a gente já, né? A gente fala de inclusão, como se alguém estivesse fora, né? E não tá fora, né? Tá à margem, né? Como a Luana bem disse. E aí eu sempre brinco e falo assim, gente, a gente tá tão embutido, enraizado, por mais que a gente fala da pessoa com deficiência, sabe? E sabe que elas sempre existiram, mas aí eu sempre brinco, falo assim, amigo, fala pra mim assim, ó, o seu melhor amigo da infância, a sua melhor amiga da infância, era uma pessoa com deficiência? Tinha pessoa com deficiência do seu convívio? Aquele seu primeiro amor era uma pessoa com deficiência? E aí começa a fazer esse questionamento e a gente vê que, de fato, cadê as pessoas com deficiência? Né? Eu tive um grande privilégio, até não tenho hoje contato, porque a gente vai crescendo e tal. Eu tive grande privilégio de ter 2 grandes amigos, pessoa com deficiência. Talvez eu acho que hoje eles resultam muito em mim, né? Não só o Mariano, que reverbera em mim há 24 horas, mas eles reverberam em mim também na minha visão de mundo. Foi a Mariazinha, que morava na frente da minha casa, ela tinha hidrocefalia, e o Robson, que era um amigo meu que ele era surdo, né? Então ele me ensinou várias coisas. E a gente ensinava ele a falar uns palavrões, coisa de infância, e ele ensinava a gente Libras. Era um barato, era um grande amigo. Mas eu perdi esse contato, mas eram amigos de infância, sabe? De 8 anos, de 10 anos, era um barato. Mas hoje, se você perguntar para a grande maioria, aí as pessoas vão falar, mesmo, eu não tive amigo com deficiência. Eu não cresci com pessoa com deficiência. Eu não tive uma paquera com uma pessoa com deficiência. As pessoas né? eram escondidas, né? Nas suas casas, ficavam trancadas numa prisão domiciliar, né? Não tinham direitos a nada, era uma luta antes mesmo da Lei Brasileira de Inclusão e de todas as outras leis que a gente teve anteriores e convenções, a gente via os relatos, né, das mães que tinham que, pelo amor de Deus, implorar, né, suplicar na escola para terem seus filhos aceitos, né, e a gente está falando aí das outras deficiências, e no autismo a gente teve aí depois da Lei Berenice Piana, né, a questão da inclusão, mas a gente ainda vive, né, ainda vive muitas questões nas escolas, porque as escolas na rede pública, né, por exemplo, na rede municipal, a gente vê que, teoricamente, elas acolhem, aceitam, né? Acolhem ali aquele autista, mas não se tem monitores, não se tem de fato o que deveria se ter para falar, né? Em autistas, né? Vivendo ali em condições dignas e justas. Então, as barreiras ainda, né? Ambientais, as barreiras nas comunicações, né? Então, por exemplo, o Isaac é uma criança com necessidades complexas de comunicação. E aí, todo esse trabalho da comunicação alternativa, tudo isso que a gente também precisa levar para as escolas, para os meios,
também precisa ser feito por nós, né? Porque a escola também não tem. Então, são ainda muitas barreiras, assim. A gente vê alguns movimentos, mas são muitas barreiras porque o autismo ele é muito complexo. Aí ele tem as questões de comportamentos sociais, né? De interação, e aí não se sabe muito bem essas habilidades sociais, a diferença de se ter habilidades sociais e a cognição social, que aí entra nós, autistas nível 1, né? Tentar entender essa diferença. E também as barreiras nas comunicações, né? As comunicações. Então, eu vejo que, e o sensorial, principalmente o sensorial, né? Que atravessa, independente do nível de suporte, né? É bem complicado. Então, eu vejo que tem um sofrimento em todos os lados, né? Eu vejo ali estruturas que precisam ter investimento que não se tem políticas públicas para de fato investir nas escolas. Aqui eu estou falando da parte pública e a privada, então a gente vê que é bem mais difícil, mas a parte pública, né, que precisaria ter do governo, né, todo esse respaldo, né, das barreiras para a gente transpor essas barreiras ambientais, e a gente vê o sofrimento das famílias também que não conseguem, né, de fato, ter ali os seus direitos. Nós somos negligenciados e a gente tem os nossos direitos aí diariamente, né, desrespeitados, né. Então é isso, eu vejo que é bem complicado, a situação é complexa e a gente só vai conseguir mudar quando nós, protagonistas, né, a gente estiver em todas as linhas de frente, que eu costumo dizer aqui. Enquanto a gente não tiver pessoas atípicas, neurodiversas, em todos os espaços, executivo, legislativo, judiciário, em movimentos, associações, fazendo essas capacitações, né, estando em órgãos de fiscalização, né, enquanto a gente não tiver, nós, pessoas neurodivergentes, nesses espaços, a gente não vai conseguir, de fato, mudar. Porque a gente vive refém de pessoas neurotípicas, né, para nos dizerem o que é inclusão, o que é socialmente aceito para nós, né, pessoas atípicas. Então, é de nós que tem que partir essa mudança, né? É isso que eu costumo levar para as pessoas. Eu dei risada agora, Lu, porque eu ouvi uma frase semana passada que tem tudo a ver com isso. Uma pessoa virou para mim e falou assim: mas você tem certeza que você conseguiria representar a cidade durante 4 anos sendo diferente? Você não vai ficar cansada? Você não vai ter ressaca social? Eu falei, meu Deus do céu, gente. É 3 faculdades, 6 pós-graduação, mestrado em ciência ambiental, tô fazendo agora mais uma pós. E a pessoa me perguntar se eu vou ter capacidade de. Porque eu tenho ressaca social, sabe? Então, incrível como que tentam nos invalidar sempre, né? Eles querem nos representar, né? Eu já falei, só para registrar aqui na live, o próximo pré-candidato a vereador que me seguir nas igrejas para tirar foto comigo, para arranjar confusão comigo, só para deixar aqui registrado, né? Só para registrar. Já gostei da Lua, né? Eles querem tirar foto comigo, eles querem tirar foto com a gente, mas quando somos nós, querem nos representar, você não tem capacidade. Eu falo que eu tô torcendo para Deus levantar um em cada cidade da neurodiversidade para que a gente possa se representar. Chega! Tem uma questão que eu vou já pegar o fio aí e vou dar uma puxada, né? Que é assim, a gente, de uma forma geral, a sociedade de uma forma geral, perdeu o senso de cidadania, né? Que a gente precisa resgatar. E eu vou aproveitar a polêmica aqui e vou contribuir com ela. Que é assim, quando, por exemplo, né, a gente falando de intenções eleitorais, enfim, né? Quando a gente vê aquela mãe da comunidade que movimenta a comunidade, aquele rapaz, aquele grupo, enfim, tem uma pretensão. Será que estão fazendo por conta disso? Eles começam a ser questionados. Agora, aquele cara do mercado, aquele cara da concessionária vai sair para vereador. Ninguém questiona. Agora, o líder comunitário, o ativista, o rapaz que tem o trabalho com minoria, com cachorro. Não, ele faz isso porque ele tem pretensão política. Que ótimo que ele tenha! Que ótimo! A gente tem que questionar o cara da farmácia, com todo respeito ao pessoal da farmácia.
Porque é isso, ele está querendo ir para um espaço público. Então eu tenho que saber qual é o conhecimento dele público. De farmácia eu sei que ele é perfeito. O vendedor de carro, eu sei que ele é ótimo. Mas se ele tem um interesse na coisa pública, é esse que eu quero questionar. Para eu falar assim, nossa, além de um bom vendedor, você também é um bom representante político. Agora, a pessoa que já tem um trabalho social, as pessoas questionam. Mas isso eu atribuo muito à perda de cidadania. De olhar e falar assim, eu posso ser representado. Porque é justamente isso. A negligência de informação leva a esses questionamentos, né? E o que a comunidade atípica sofre, e eu sempre resgato as falas da Luana, que ela fala assim, os simpatizantes nos deixam. Então a gente tem que segurar na mão de quem é da causa. E é justamente isso, porque os simpatizantes vêm e falam assim, não, vou representar, eu sei, eu sinto. E aí acontece o que acontece. Então a pessoa tem que estar instruída, tem que estar afim, tem que ler, tem que entender. Não tem que dar a voz, tem que ser a voz. Né? Esse lance, olha, eu dou a voz para você, poxa, não existe. Tem que ser a voz, a comunidade tem que estar representada, tem que estar nos espaços. Eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que essa questão do senso de cidadania se perdeu, infelizmente. Né? A gente tem que começar a inverter. Né, validar aqueles que têm uma atuação social, porque a política é pública, então se as pessoas têm um fomento público para as demandas sociais, esses aí não são questionáveis. Agora começar a questionar também aqueles que têm um interesse que não são, e que se querem, legal, mas a gente precisa conhecer mais. Né? Acho que é bem isso. Às vezes vocês falaram um pouquinho... usam a pauta, né? Usam a pauta, né, Thiago? Muitas vezes para também não são, né, pessoas protagonistas e usam a pauta às vezes, né, simplesmente por usar. Só para a gente registrar na live, o autismo é a segunda pauta mais importante para a política de 2024, tá? Por isso tem um monte que a gente sai com... as duas pautas que mais hoje têm atenção nas eleições municipais, a primeira são os animais, a segunda é o autismo. Só que quando a gente fala de políticas públicas, nós estamos em quarto lugar. Nós perdemos por políticas públicas das outras minorias, políticas públicas para os animais, né? E a gente está em quarto. Ou seja, nós não estamos num grau de importância. Nada contra as demais. Nada contra as demais. Mas nós somos a última da última opção. Só que, como fala de campanha, todo mundo quer. Sim, sim. É o apelo, né? O apelo, as pessoas estão hoje bem pelo apelo. A gente faz um recorte que eu acho que é extremamente importante, e até para identificação, né? Eu e a Luana, a gente já conversou sobre isso. Vivemos de ciclos em ciclos, né? Teve a questão do apelo ambiental, que aí as pessoas sou ativista ambiental e tal, e aí saíram e o ambiente ainda está aí, hein? A gente precisa de ativistas ambientais. Haja visto o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Exato. Né? A gente está aqui, não é brincadeira. Foram vidas, foram histórias que a gente perdeu. Então, o ativismo social, não abandonem não, pessoal, que é do ativismo social. Continuem no ativismo social. Aí, abandona o ativismo social, vai para a causa animal, no caso, né, enfim, mais específico. Não, agora não é a causa mais animal, agora é a causa dos autistas. Então, assim, eu fico muito triste, de verdade. Eu fico muito triste porque aí quem é da causa acaba sendo silenciado. Acaba sendo, como a própria Luana tá na disse, moda, né? Acabam levando isso por um viés, às vezes, até negativo para nossa causa. Porque, agora tudo é autismo. Agora autismo tá na moda. Agora todo mundo é autista. Agora todo mundo recebe diagnóstico de autismo para ganhar vantagens, né? Benefícios. Cara, Nossa, uma vaga isso enfraquece, sabe? O quanto que isso... Imagina, as pessoas não têm nem noção do que a gente passa, sabe? As pessoas não têm nem ideia, assim, o que a gente passa. Os sofrimentos, as lutas, as dores, as renúncias, e é tudo invisível. E a gente vê que por ser uma deficiência invisível, nada contra as outras deficiências, mas o autismo, ele sofre muito, cara. Muito por ser invisível, sabe? Porque as pessoas nem fazem ideia nem entendem as dificuldades e prejuízos que tu passa. Elas não entendem, e tu não consegue também dizer. Tu não consegue nem... Porque a pessoa, ela falta para ela referencial. Falta referencial para ela conseguir entender, sabe, as tuas dores e as tuas lutas. Então eu vejo que, cara, como é importante a gente estar dando voz a isso. E, por favor, respeitem a nossa pauta, a nossa luta. Não banalizem, não levem para um viés de que,
agora tudo é autismo, agora, né, é moda. Cara, que bom que a gente está falando sobre isso, que bom que a gente está tendo mais acesso à informação, que bom que a gente está tendo aí pessoas também que estão passando as informações adiante e que isso possa ser mais democrático, né? E é isso, sabe? Eu acho que não vamos dar um tiro no pé. Eu vejo que às vezes, é que nem tu estava falando, vocês estavam falando dessa questão, né, de não apoiar, né, quem está lá na causa para ir para a política, por exemplo, porque é política, político tudo não presta, ou política, né, é para se corromper. E a gente precisa de políticos, a gente precisa de políticas públicas, então a gente vai fazer essa revolução na política. Então, eu também, por um período, tinha um olhar assim com preconceito para a política, né? Não queria me envolver em questões partidárias, queria ser apartidária, mas ser autista e ser mãe atípica é um ato político e revolucionário por si só. Eu não consigo ser diferente disso, né? Porque eu vivo, eu tô aqui sentindo, né, essa necessidade de mudança nos espaços, na mentalidade das pessoas. Então, sabe, é inerente, é inevitável, digamos assim. Acho que essa é a melhor palavra, é inevitável. Então é isso, vamos nos unir e realmente, como a Luana falou, né? Vamos largar um pouco os egos e vamos nos unir de fato para a causa, porque ela precisa. Então tem a questão da. Não, a gente não precisa, sabe, invalidar, né, a outra luta. A gente tem a causa dos autistas, os ativistas que são autistas número 1 de suporte, né? A gente tem as mães atípicas com os autistas também, com seus filhos nível 1, nível 2, nível 3. Tem os autistas nível 3, que são cada vez mais negligenciados e agora mesmo, hoje eu coloquei no meu Instagram, a gente vai ter uma casa do autista em Balneário Camboriú, que vai ser inaugurada agora, e eles, vinculado à prefeitura, tá? Tá lá na página da prefeitura de Balneário Camboriú, eles divulgando o espaço, um maior complexo terapêutico com profissionais capacitados, com jardins sensoriais, com capacidade de atender até 200 crianças por dia. Tudo bem que eles selecionaram a faixa etária até 12 anos, mas agora excluir os autistas nível 3, dizer que só vão acolher os autistas nível 1, nível 2 nesse espaço, um espaço público, entende? Então a gente tem que denunciar isso para o Ministério Público, isso é capacitismo, a gente não pode mais aceitar esses absurdos, gente, sabe? Então, é isso, a gente precisa entender o que está acontecendo, a gravidade das coisas, porque antes as coisas, algumas coisas ficam veladas, mas agora elas são escancaradas. O exemplo que eu trouxe para vocês aqui lá da Prefeitura de Balneário Camboriú, excluir os autistas nível 3 de um espaço que eles dizem inclusivo, que é a casa do autista. Entende? Então a gente sofre demais, cara. Aqui também está acontecendo isso, tá? Aqui Sério? ou atende só o nível de suporte 3 e o 2, não atende o 1. O 1 na minha cidade está sem atendimento, não tem nenhum lugar para atender. Nenhum. Meu Deus. Cortaram todos. Não na tem minha cidade aqui só querem atender o nível 1. Aqui não atende SERC, não atende mais o CAPS, todo mundo recebeu alta e foi encaminhado para a UBS para aguardar quando tiver equipe multidisciplinar. É por isso. Então, aí a gente volta nessa máxima que a gente trouxe aqui, que eu acho extremamente importante. Depois de tudo, depois dos simpatizantes, quem fica? Quem fica depois de tudo? Porque isso é moda. Isso sim é moda, não é autismo. Porque a gente fez uma live, a última live foi com a doutora Anitta Brito, né? E aí a gente trouxe um pouco disso, né? Hoje tudo é autismo, hoje tem fala-se de deficiência. Lógico, num país que culturalmente matava as pessoas com deficiência, excluía as pessoas com deficiência, condenava à morte. E a gente está falando de uma história de manicômio, por exemplo, que se findou, entre aspas, na década de 80, começo de 90. Então, assim, é muito. Então, para se falar hoje da pessoa com deficiência, dos transtornos mentais, lógico que as pessoas vão falar assim, mas nossa, aumentou. Aumentou porque
está se fazendo valer o direito à educação, à saúde, à convivência familiar e comunitária, está se fazendo valer uma coisa chamada Constituição. Porque, lógico, a gente tem as nossas leis específicas, a LBI, Lei Berenice Piana, mas, inclusive, a gente está no arcabouço da Constituição, como pessoas, né? Então, está se fazendo valer isso. E era legal, né? Você tem que chamar a Berenice para fazer uma live com você. Até ela tá triste. Até ela tá decepcionada. A mulher batalhou para que a gente tivesse equiparação com a pessoa com deficiência. E hoje, gente, eu amo o Mion, tá? Amo o trabalho que ele faz. Mas hoje as pessoas conhecem o Mion, mas não conhecem Berenice Piana. Não conhecem a história da luta, sabe? De tudo que foi feito. E detalhe, tem deputado federal que eu liguei, que eu fiz contato, e a resposta é assim, ó, mas não vem com linhas de pensamento de Berenice Piana, não, porque aí você vai exigir coisa demais da gente. Olha isso. As pessoas estão complicado. Agora dá uma olhada nesse relato que tem aí no chat. Eu tô quase chorando com a mensagem que a Aline colocou. Deixa eu ver. A gente tem também um novo modelo de deficiência, né? Que é o modelo social. E essa é outra luta também, porque ainda se tem aquela perspectiva do olhar biomédico, né, para o autismo, né? Falando da luta antimanicomial, por que não se aceita ainda, né, muitas vezes os autistas nos espaços? Porque se tem aquela coisa, o autista doentinho, que não era para estar aqui, né, era para estar segregado ou numa casa, como era antes, né? Então, os nossos filhos não estavam nos espaços porque eles iam para essas casas, né, para manicômios. E aí, a gente tem hoje isso, né? As pessoas não entenderem o que é de fato o autismo, entenderem o espectro e entenderem o modelo social de deficiência também, né? E acho que isso é importante até para os próprios profissionais da educação entender esse modelo social de deficiência. Porque eu vejo que nas universidades, lá onde saem os profissionais de todas as profissões, né? Não se fala de autismo, né? Não se tem. Lá na pedagogia não se tem uma cadeira falando obrigatoriamente sobre autismo, nas letras, todos os cursos, né? A gente também precisaria ter isso lá obrigatoriamente, né? Na psicologia, na medicina. O que eles veem é tipo uma aula de um curso inteiro, ou então uma disciplina optativa, quando tem. Então, eu acho que é isso, sabe? Teria que também sair lá do meio acadêmico, né? Todo esse conceito aí esse modelo social de deficiência, entenderem o que é o espectro autista de fato. E a gente tem muita luta, isso é realmente. Mas que tem muito de serviço, isso eu concordo com vocês. A gente tem muito de serviço hoje, né? Que contribuem ainda mais para o preconceito e para os tabus, né? De reforçarem esse estigma, né? Ainda a gente tem que enfrentar isso. A nossa linha vamos pensar na neurodiversidade, que é um termo que surgiu em 98. Sim. Ou seja, extremamente recente. Né? O movimento de inclusão da pessoa com deficiência física, né, de um modo geral, a gente conseguiu ver em dados momentos da história. Né? Por exemplo, teve um movimento em Woodstock, eu vou deixar até aqui a indicação de um documentário chamado Creep Camp, que é muito legal, que foi a Woodstock das pessoas com deficiência, que eles foram curtir, enfim, a vida como jovens, né, no movimento efervescente de Woodstock. Mas, bom, então já havia esse movimento. Da neurodiversidade, a gente vê relatos, inclusive, né, até por meio do digital na Europa, com chats, famílias, de 80 a 90. Né? No Brasil, então, 2000, 2010. Olha isso. A gente está muito recente de tudo. A gente está há menos de 20 anos dessa linha de informação. Né? Então, quando a gente fala justamente de ter as pessoas da causa, de não ter esses conflitos de informação, e vendo o relato agora que a Luana bem destacou da Aline, cara, é impressionante como as pessoas só querem se aproveitar. Né? Então, por isso que a gente tem que se fortalecer mesmo, tem que estar junto mesmo, é extremamente importante. Posso só registrar que o meu jogador de futebol americano favorito entrou na live, que é o Antunes, nosso autista que representa nosso time Avengers
aqui de São Bernardo do Campo. Olha que da hora. Que Legal, seja legal. muito bem-vindo. Gente, a gente Autista, tá. jogador. Olha que top. Eu lembro, a gente tá fazendo um resgate aqui, que eu e a Luana, nosso primeiro contato foi a Luana me entrevistando, né? Então é um privilégio para mim estar fazendo o papel reverso, né? Então, até registrar essa gratidão, né? Da gente. E no momento a gente falou tanta coisa desse sentido, né? Falou sobre esporte, inclusão, falou sobre os simpatizantes na causa, falou como que é difícil justamente o acesso à política pública. Ó, infelizmente a gente está caminhando para o fim, porque é uma horinha e já passou mais de uma hora. Sim. Ah, passou? E eu queria estar aqui conversando com vocês, porque eu tinha várias perguntas para fazer com relação à educação, com relação ao Luan, ao Isaac, enfim. Mas a gente pode marcar também outro, depois eu ficarei Sempre que muito chamar, meu feliz, amigo. sabe? Porque, como eu disse no começo, é uma honra, é um privilégio ter vocês como amiga, mas também saber da luta e da história de vocês na atuação na comunidade atípica, né? Porque como vocês bem disse, e eu faço coro, a gente só vai conseguir transformar, revolucionar a nossa sociedade por meio do afeto, da inclusão, da conscientização, da informação, da empatia. E que vocês fazem muito bem. A Lu aí do Sul, arrebentando, nos representando, muito orgulho. A Lu aqui de São Obrigada. Bernardo, nos representando, arrebentando aí, com muito orgulho também. Gente, obrigado, tá? Se vocês quiserem dar uma consideração final, uma palavrinha, a gente vai agradecer muito. Fique com Deus, tá? Obrigadão. Deixa a Lu primeiro. Ah, eu primeiro? Tá. Ai, gente, então, só agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente na live, que agradecer a oportunidade de fala, de espaço. Eu sempre aceito os convites, porque acho muito importante, né? Cada um aqui vai espalhar uma sementinha, contribuir de alguma forma, né, para nossas lutas, que são coletivas, que a gente ainda tem muita luta pela frente, e contem comigo, assim, sabe? Contem comigo. Enquanto eu tiver rede de apoio e suporte, eu creio que eu vou conseguir, sabe? Deixar aí, né, o meu legado, ou contribuir de alguma forma, né, pra a gente, eu me sinto muitas vezes assim, abrindo as coisas meio que a facão aqui onde eu tô, mas eu acho que todas nós vamos sentir, a gente vai sentir isso, né? Faz parte. Então, muito obrigada pela oportunidade, agradecer a todos que estiveram aqui, também os meus amigos, minhas amigas que acompanharam aqui a live e todos vocês aí também que, enfim, né, me deram a oportunidade. Então, obrigada a todos vocês também. Imagina, Ô, obrigado. Lu, você é de qual cidade, Lu? Eu sou de Rio Grande. O nome da minha cidade é Rio Grande do Sul. É o extremo sul do Rio Grande do Sul, passando Pelotas. Você conhece a Lu Medina? Lu Medina. Luciana Medina. Eu devo te conhecer, sim. Não, esse nome não me é estranho. Poxa, se a gente unisse esses projetos aí no Sul, ia ser legal, hein? Olha, já tô viajando aqui, ó. Ah, tem muito projeto legal que vocês não fazem ideia. Tem um povo muito potente aqui no Sul, sabe? Fazendo mudança, fazendo... É muito legal, assim. Várias frentes, vários coletivos. Sou apaixonada pelo Rio Grande do Sul. É meu canal de viagem, meu lugar de refúgio. Tudo eu vou pro Sul. Sou apaixonada. Ixi, apaixonadíssima. Bora vir pra cá que a gente faz um churras. Ai. Gente, eu quero agradecer a oportunidade, Tim, Lu. Foi incrível. Eu não conhecia a Lu. Mais uma que a gente vai apoiar, mais uma que a gente está ali, que pode ter certeza que é mais um ponto de apoio. Você pode contar com a gente. Quero agradecer todas as acolhedoras que acompanharam a live. Você sabe que a gente tem um grupo de acolhedoras aqui em São Bernardo do Campo, que é meu ponto de apoio, é minha sustentação. Tem uma passagem lá de Moisés, tem 2 pessoas segurando o braço dele, que não pode abaixar, porque senão o povo perdia. Elas são isso, né? Então eu não consigo sem Gi, sem Sandrinha, sem Juscelia, sabe? Não vou falar o nome de todo mundo, que eu vou falhar. A Evelyn, que foi as que entraram na live. Também agradecer as lideranças que estão comigo nesse projeto 2024, que estão aqui na live, para mim é importantíssimo. Kaique, a Denise que entrou, o Bruninho entrou, foi os que eu vi aqui, mas todos, muito obrigado. Nós estamos num projeto político de São Bernardo do Campo, para ter nossa própria voz, nos representando sim,
né, em construção, e a partir de agosto a gente começa a falar, até porque nós somos legalistas, seguimos a lei, vamos seguir a lei à risca, e a lei fala que é só em agosto. Então, só para deixar registrado aí, mas sou pré-candidata a vereadora em São Bernardo do Campo, e eu acho importante essas lives onde a gente pode falar um pouco mais da nossa comunidade, e ainda mais com uma pessoa que é autoridade. Ti, eu já te falei que você para mim é autoridade. Eu queria muito, tá gravando a live, vai ficar registrada, não vai? Tá Vai ficar no gravado. YouTube depois. Você A gente fez uma. sabe, Pode falar, pode falar. você sabe que para mim você estaria num projeto 2024. E eu oro a Deus que o projeto 2028 seja contigo em Mauá, porque Mauá precisa de pessoas como você. Não deixa ninguém tirar isso de ti. Né? Eu recebo muitas críticas, eu recebo cópia de print de WhatsApp o dia inteiro de pessoas falando mal de mim, e eu glorifico a Deus por isso, porque se eu estivesse sem luz, não teria ninguém tentando jogar pedra em mim. Eu só jogo pedra porque a gente está no caminho certo. Então, você sabe disso, que você só está recebendo pedra porque você está no caminho certo. Lu, você só está recebendo pedra porque você está no caminho certo. E como eu faço o que Deus manda, fortaleça. Porque Deus não chamou para coisa pequena, Deus chamou para coisa grande. Vocês têm que aceitar o chamado que Deus tem na vida de vocês. Não é para recuar e não é para terceirizar, viu, Thiago? Porque você, em vez de assumir, terceirizou. E Deus manda você assumir. Porque o Tiação é o Tiação hoje por causa de você. É você que fundou, é você que criou, é você que batalhou, é você que correu atrás. Então Deus é contigo. Você sabe que aqui você tem não só uma amiga, mas uma intercessora, o que você precisar. E aí esse é nosso por nós, para nós, ninguém solta a mão, nosso grito de guerra, que vocês fazem parte também. Gente, depois disso, vou falar o quê? Obrigado demais, de coração. Vocês são incríveis. Tô sempre torcendo por vocês, né? Mesmo de longe. A Lu um pouquinho mais longe, no sul, a Lu de São Bernardo, mas sempre acompanhando, sempre em oração também, porque a gente precisa, né? A gente, antes de tudo, a gente é pai, a gente é mãe, a gente sabe das nossas dores, das nossas noites sem dormir, dos nossos dias, das nossas renúncias, como a Luciene disse bem, a gente sabe de tudo que a gente vive, como a Luana disse, de não entender quando a própria comunidade ataca, enfim, porque somos pais, independente de qualquer coisa. Eu já não considero você como assim, se você é um pai, se você é uma mãe, né? Então a gente tem que rever muito isso. Então fica essa lição de empatia que a gente teve hoje através de vocês. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Tamo junto, até a próxima. E aqui a gente vai colocar os trechos principais e depois no YouTube a gente lançou uma TV Teação. Vai estar na íntegra lá, então quem quiser ir, é só Mas pegar. você é muito chique, Thiago. Você é chique demais. Bom, beijo. Amo vocês. Tchau. Fiquem com Deus. Beijo, Obrigada, até mais. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.